A gente vai. Só quero dar mais ou menos um cronograma para vocês. Nós vamos falar sobre as 10 pragas que recaíram sobre o Egito. Então, o tema da nossa pregação hoje é o Deus que derruba deuses. Só que eu achei um assunto tão profundo que eu achei que seria uma grande perda nós falarmos das 10 num domingo. Então, nós vamos falar de 5 pragas agora, no dia de hoje, mais 5 na semana que vem. Daí, em dezembro, a gente já vai abrir um espaço na nossa agenda para falar sobre o Natal. Janeiro, nós teremos o Escolão Bíblico de férias, e a gente vai ter, provavelmente, um professor especial em cada uma das semanas de janeiro, se tudo der certo. E aí, em fevereiro, a gente vai encerrar Êxodo e a gente volta para essa temática que é caminhada bíblica. Por quê? Porque eu queria muito dar óculos para que você leia a Bíblia, mas leia a Bíblia de forma saudável. Então, tem dado muito certo. Alguns irmãos voltaram a ler a Bíblia, leram o livro de Gênesis, estão lendo o livro de Êxodo, mas agora dentro de um certo contexto, não elucubrando coisas meio que inatingíveis. Uma leitura para a nossa referência agora. Então, ok? Então, a gente vai ver as 5 pragas hoje, as 5 pragas semana que vem, aí a gente abre para o Natal, Escolão Bíblico de férias, e em fevereiro a gente continua a ler o Antigo Testamento, caminhada bíblica, tá bom? Então é sobre isso. Então hoje as 10 pragas, o Deus que derruba deuses, as primeiras 5 pragas. Quero que você abra a Bíblia comigo, num texto que vai nortear a nossa reflexão, Êxodo 12, 12. Diz assim: contra todos os deuses do Egito executarei juízos. Contra todos os deuses do Egito executarei juízos. Êxodo 12, 12. Vamos orar. Fala com a gente, Senhor, porque a gente quer conhecer a idolatria dos egípcios, mas a gente também quer sondar o nosso coração e perceber as nossas próprias idolatrias. Eu queria muito, Senhor, pedir que o Senhor abra os nossos olhos, assim como o Senhor já abriu os meus, e eu percebi que tem áreas que a gente precisa se consertar. Fala com a gente essa manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Alguns anos atrás, a maioria das igrejas batistas tinha como material evangelístico um folheto chamado As 4 Leis Espirituais. Eu confesso não me lembrar de todo o conteúdo desses folhetos, mas tinha uma imagem nestes folhetos, e eu vou mandar depois no grupo da igreja. Tinham 2 imagens que me chamaram muito a atenção e foram norteadoras para a minha vida, quando principalmente eu penso em idolatria. A primeira imagem era um trono. Alguns vão ver esse trono, uma cadeirinha de lado, outros é um trono mesmo desenhado. E no trono da vida tinha um eu. Então esse trono representa a vida e tinha um eu. E todas as demais áreas, que eram umas bolotinhas que eram colocadas, todas as áreas da vida, elas estavam todas desengonçadas, desequilibradas. E aí tinha um segundo folheto, que era uma outra imagem, em que no centro do trono tinha uma cruz. O eu estava dentro do círculo que representava a vida, e todas as bolinhas que representavam todos os elementos da vida, elas estavam harmônicos, eles estavam equilibrados. Isso para mim é uma chave hermenêutica muito interessante, porque a nossa vida de verdade tem trono, e na nossa vida esse trono
fala muito sobre o que você adora. E é difícil, irmãos, hoje, que Deus não fale de alguma forma com você, porque falou comigo. Porque é sutil quando a gente substitui Deus do trono da minha vida, do trono da sua vida, por outras coisas que não são Deus. Quero também lembrar sobre o conceito de idolatria. Porque também quando me converti na década de 90, era muito comum nós fazermos críticas aos católicos e dizer que eles eram idólatras, porque eles se prostravam diante das imagens feitas de barro. E eu não estou dizendo que não são, e nem estou dizendo que é certo fazer isso, mas estou dizendo que existem outros tipos de idolatria sutis na nossa vida. Por exemplo, uma das idolatrias muito presentes no nosso tempo é a idolatria do dinheiro, que ou pelo muito desejar, ou pelo medo da falta, a gente acaba adorando Mamon. A idolatria da imagem, que é a necessidade de ser visto, a necessidade de ser curtido. A idolatria da eterna juventude. E tem muitas idolatrias que elas vão sutilmente no nosso coração, tomando o nosso coração. Idolatria por candidatos políticos e por partidos e por ideologias. Idolatrias por times. A gente fala brincando aqui, porque eu sei que aqui é saudável. Eu falo, mas nem assisto jogos, só vou ver o resumo. Mas era sábado à noite, tinha gente se matando lá em São Paulo por causa de time. Então, perceba que é sutil as idolatrias do nosso tempo. E que a gente algumas vezes se acha melhor do que as outras pessoas, mas a gente não percebe o nosso próprio coração. O que você idolatra? O que você adora? Eu queria começar essa pregação, essa série de 2 mensagens, perguntando para você, onde está o seu coração? O que você tem adorado? Você tem um coração idólatra? E olha, não sou eu quem quero te dizer, eu quero que o Espírito diga para você. Porque tem uma coisa sobre a idolatria. A idolatria, ela nos torna parecidos com o ídolo que a gente adora. Então, me lembro que eu não sei de fato quais são os artistas hoje que mais fazem sucesso. Mas no tempo do Michael Jackson, até hoje pessoas imitam o Michael Jackson. Andam com roupas parecidas com a que ele andava. Fazem moonwalker, até hoje. No tempo da Angélica, no tempo da Xuxa, no tempo da Angélica as mulheres pintavam a pintinha preta aqui nas pernas. Você lembra disso? No tempo da Xuxa, tinha a botinha da Xuxa. Tá rindo porque tinha, né? Eu percebia. Deus falou com você já, tá vendo? Larga a botinha da Xuxa, amém, irmã? Porque é natural. É natural. Vou te fazer uma pergunta, por exemplo. Você se parece com Lula ou com Bolsonaro? Ou você se parece com Jesus de Nazaré? Eu postei um negócio que um monte de gente deu risada. Falei, curta o Natal com a sua família esse ano, porque o ano que vem tem eleições. Mas isso fala de idolatria. Você se parece com Lula ou com Bolsonaro? Ou você se parece com Jesus de Nazaré? Já estou dando logo no meio mesmo. E a sua ideologia serve ao Evangelho? Ou o seu Evangelho serve à sua ideologia? Porque é sobre isso, irmãos. Porque é muito mais fácil eu apontar o pecado do meu irmão. Difícil é sondar o meu próprio coração e perceber onde estão as minhas idolatrias. Até os meus filhos, eu tenho receio de amar tanto os meus filhos a ponto de colocar os meus filhos no lugar de Deus. Porque isso não fará bem nem para mim e nem para os meus filhos. Porque se eu idolatrar os meus filhos, vai chegar um momento que eu vou precisar corrigir e eu não vou ter coragem de corrigir.
Porque os nossos filhos precisam de amor, mas eles precisam de limite. E se eu só amo e não ponho limite, eu estou idolatrando meu filho. Se eu só ponho limite e não amo, aí eu estou idolatrando a pedagogia. Mas eu preciso encontrar equilíbrio em tudo, meus irmãos. Então, onde está o seu coração? Quais são os seus ídolos e o que você tem adorado? Porque a gente vai falar hoje, não só sobre 10 pragas no Egito, mas nós vamos falar sobre a vitória de Yahvé, sobre cada um dos deuses do Egito. É sobre isso que nós vamos falar. Nós não vamos falar sobre as 10 pragas, nós vamos falar sobre 10 ídolos que foram derrotados por Yahvé. Também, muito interessante é você pensar que o Egito, ele era um panteão de deuses, mas tinha uma coisa que os próprios egípcios adoravam: a sua própria terra. Eles se orgulhavam de ser egípcios, e por ser a grande superpotência do mundo naquela época. Isso se tornou base para muitas idolatrias que existiam dentro do seio egípcio, inclusive a idolatria do próprio faraó, que foi o último grande ídolo derrotado nas 10 pragas. Tá bem? Então eu queria que você pensasse em cada um dos ferimentos de cada um dos falsos deuses que Yahvé derrotou. Primeira praga, anota aí. Deus derrota o rei Rapi, que é o deus do Nilo. Deus derrota o deus Rapi, que é a representação do Nilo no Egito. Bom, o Nilo era o centro da economia egípcia. Eles dependiam do Nilo. Uma parte significativa do Nilo movia a economia, tanto na pesca quanto na mobilidade urbana. Eles usavam o Nilo para tudo. E aí todos os comentaristas vão dizer que o Nilo era a base da economia egípcia. Rapi era o guardião do Nilo. Deus toca na primeira grande coisa, que é o sistema econômico do Egito. O sistema econômico do Egito. Por que isso é importante? Como será que é hoje idolatrar um sistema econômico? Será que a gente pode idolatrar um sistema econômico? Eu tenho pensado que sim. Eu tenho pensado, por exemplo, de algumas vezes que eu conversei com vocês no passado, em que a gente realmente acredita que aquele que põe pão sobre a nossa mesa somos nós e o nosso próprio trabalho. Eu me lembro de, ainda criança, ouvir o meu avô, e eu repito muito isso porque é profundo demais. Ele dizia, e ele já dizia isso velho: fui moço e hoje sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Mas a gente não acredita nisso, e a gente se torna refém dos nossos trabalhos, refém de sistemas econômicos, porque a gente acredita que é o Nilo quem tem colocado o pão sobre as nossas mesas, e não é. E aí Deus transforma a água em sangue. Ouvi uma história de uma enfermeira trabalhando em um hospital público, que minha esposa é funcionária pública, não sei quantos funcionários públicos eu tenho aqui, mas que tem certa tranquilidade em relação a não perder emprego. Como é o nome disso aí? Estabilidade. E ela achou que nunca seria mandada embora, mas um belo dia ela foi mandada embora, e debaixo dos seus pés ruiu a terra. Ruiu a terra. E ela conversava com algumas pessoas e dizia: não pode ser. Eu trabalhei muito. Um erro não pode determinar a minha vida. E as pessoas ao seu redor diziam:
Você trabalhou muito, você fez muito, mas você confiou naquilo que não deveria ter confiado. E no fundo, não é que não deveria ter confiado. Tem coisas que não é sobre não confiar. Tem coisas que a gente precisa escolher no que a gente confia. Então não é sobre confiar demais no emprego. É sobre não confiar em Deus. Não é sobre não fincar a estaca. É sobre fincar a estaca no lugar certo. Então eu queria muito falar com você sobre isso. Porque existem pessoas presas a seus próprios sistemas econômicos. E olha, irmãos, o Senhor é o nosso pastor. E nós não temos falta de nada. Não é ter tudo aquilo que eu preciso. Às vezes eu me pergunto se você não poderia viver bem vivendo com menos. Ou vivendo de forma mais simples. Pensa sobre isso. Porque também não adianta você falar, eu preciso de mais dinheiro, se o dinheiro que você tem você não administra bem. Então, ferir o Nilo foi ferir a economia. E aí eu acho que para o nosso tempo é um pouco disso que a gente precisa pensar. Também acho que os sistemas econômicos, macro falando, não devem excluir, devem gerar formas igualitárias, estruturas igualitárias. Então, a gente precisa orar por um mundo e trabalhar por um mundo um pouco mais sustentável. Engraçado é a gente ver uma reunião de vários líderes mundiais, que foi a COP30. E está nítido de que o mundo passa por um aquecimento global, não está? Ou não? Sei. Para mim tá. Eu não sei o que aconteceu nessa primavera aí, que se não fosse os IPs eu nem tinha percebido que era primavera, porque eu não vejo o sol, só vejo escuridão aí, um negócio esquisitíssimo. E aí você fala, então, os líderes estão vendo o que está acontecendo, então eles vão lidar com a questão climática com um pouco mais de carinho. Você não vê no documento final, uma noção, por exemplo, sobre a questão dos combustíveis fósseis. Deus há de ferir o Nilo. Talvez Deus já esteja ferindo o Nilo. Não é? A gente estudou o Apocalipse e a gente vê que a justiça de Deus não é Deus fazendo o mal. A gente estudou o Apocalipse e a gente percebe que a justiça de Deus é Deus tirando a mão e falando, você continua obstinado no seu pecado, então deixa você aí. Talvez seja isso. Esse é o caminho que a humanidade esteja seguindo. Por isso que a gente precisa pensar sobre as nossas idolatrias. Agora, eu não quero ter um coração idólatra. E não quero que você, que é pastoreado por mim, aqui, tenha um coração idólatra. Então, meça onde você põe o seu coração. Ok? Então, primeira praga é o Nilo. E o Deus derrotado é o Deus Hapi. Segunda praga, o Deus derrotado é o Heket. A deusa, na verdade, a deusa da fertilidade. É a deusa com o rosto de rã. E na idolatria moderna, o culto à sensualidade, a moralidade fluida e a erotização da vida. Por quê? Porque Heket era a deusa da fertilidade, tal qual a Diana dos Efésios ou a Afrodite, a deusa da fertilidade, da erotização. Porque as rãs eram símbolo da fertilidade sagrada. Bom, estava aconselhando uma pessoa por um tempo que o fim da linha
para o seu casamento levou para um divórcio. E hoje existe um senso de liberdade que se confunde com certa libertinagem. E a gente meio que vê com certa normalização o Tinder. Não sei quantos sabem o que é Tinder, acredito que a grande maioria saiba o que é Tinder. E essa pessoa, depois de se ver desconectada do casamento, se sentiu livre para viver uma vida um pouco mais promíscua. E aí no Tinder encontrava um, no Tinder encontrava outro. E algumas vezes pensava, nossa, que vida boa que eu estou vivendo agora. Eu me sinto livre. Depois de 6 meses, essa pessoa percebeu que ela já não estava livre. Que na verdade, ela estava aprisionada a seus próprios desejos. E digo mais, ela percebeu não só que ela não estava livre, mas que ela objetificou outras pessoas. Então, ela se deitava com homens como se agora ela fosse dona. Então, eu tenho objetos para o meu prazer. Mas depois de 6 meses, percebeu que ela tinha se tornado objeto. E que ela ansiava relacionamentos profundos. Nenhuma idolatria, irmãos, nos deixa ilesos. Porque nós vamos nos tornando parecidos com os nossos ídolos. E por mais que eu acredite no Evangelho da Graça, e que onde há o Evangelho há liberdade, eu nunca quero que você confunda liberdade com libertinagem. E nem que a graça seja barata. Sabe por quê? Porque no fundo você vai viver as consequências de uma vida vazia. Hoje existe um vício silencioso no meio das famílias, que é o vício na pornografia. E o vício na pornografia, ele não só é um vício silencioso que ataca homens e também mulheres, mas já tem atacado a vida dos nossos adolescentes, que vê na livre sexualização uma forma de prazer, de bem-estar. E talvez o diabo diga no seu ouvido, olha, ninguém está vendo. Mas tem 2 pessoas que estão vendo. Primeiro é Deus. Deus está vendo. Nada passa desapercebido dos olhos de Deus. E o segundo é você mesmo está vendo. E você sabe onde pesa o seu coração. Eu não quero pregar para você aprisionamento na culpa, mas eu quero pregar para você a libertação que há em Cristo Jesus. A libertação que há em Jesus de Nazaré. Porque essas pessoas não são livres. As pessoas que levam a sexualidade de forma devassa, elas não são livres. Elas são escravas dos seus próprios desejos. Então ore a Deus. Busque a Deus. Para que você se compreenda. Cuidado para não estar adorando a Hecate, a deusa da fertilidade, a deusa dos desejos. Então, o primeiro Deus, o Nilo. O segundo Deus, a praga das rãs, tem a ver com fertilidade. Terceira praga, piolhos. O Deus é o Geb. Quem percebeu, riu. Deus da terra. A idolatria da natureza como a divindade. A idolatria do controle e da ciência. É engraçado que Deus não cria piolhos do nada. Ele cria a partir do pó da terra. Deus transforma a terra sagrada de Geb em fonte de impureza. Esse aqui seria o Deus da produtividade. O Deus da produtividade da terra. Tem gente que não descansa. E tem gente que não descansa e não permite que os outros descansam. Porque precisa ser produtivo. A terra tem que ser produtiva.
eu resolvi nesse último ano, 1 ano e meio, me dedicar ao Antigo Testamento. E é lindo demais, irmãos, como Deus fez tudo perfeito. Então a gente aprende sobre o Shabat, que é depois de 6 dias, descansar no 7º dia. Mas aí você descobre que Deus não fez só o Shabat, que Ele fez a semana de anos. Que a cada 6 anos, precisava haver 1 ano de descanso para a terra, para que a terra voltasse a ser produtiva. E aí depois, haviam 7 semanas de anos. E aí havia a festa do jubileu. A festa do jubileu nada mais é do que a festa do descanso em Deus, em que Deus nos liberta de toda a escravidão. Você descansa, irmãos? Você quer saber? Isso aqui Deus falou comigo, mas Deus me deu uma cacetada bem no meio. Porque eu não paro nunca. Eu não paro nunca. Estou trabalhando todo dia, o tempo todo. Produtividade em quê? A gente precisa ser produtivo, mas a gente também precisa aprender sobre o descanso. E quem não descansa, surta. Quem não descansa, tem burnout. E por que você não descansa? É isso que a gente precisa se perguntar. Qual é a sua idolatria? Eu descobri que, de alguma forma, idolatrar o trabalho tem a ver com a minha relação com meu pai, porque o meu pai idolatrava o trabalho. E aí, eu me lembro, eu, um adolescente magoado, pensando sobre o meu pai ter tempo para todas as coisas. Eu ia conversar, meu pai tinha uma oficina de mecânica, sabe, de caminhões. E, às vezes, eu largava os meus afazeres para visitar ele na oficina, porque ele também não tinha tempo. E era engraçado porque eu chegava para visitar o meu pai, e o meu pai estava sempre com um telefone, depois o celular, sempre com o celular. Tá gravando isso aí? Meu Deus, falando mal do meu pai. Mentira, viu, pai? Tô zoando. E aí ele não conseguia parar para falar comigo. Ele estava conversando comigo, às vezes uma coisa, a gente estava abrindo o coração. Ah, tem diferencial do 1313? Ah, do 1113? Eu falava, cara, eu estou no meio da conversa com o cara. O cara estava perguntando se o cara tem um motor o platô e o disco de não sei o quê. Eu falava, que maluquice é essa? E hoje eu me vejo repetindo a idolatria dos meus pais. Então algumas idolatrias a gente herda, tá? Pense sobre isso, sobre as idolatrias que você herda. Porque chega no sábado, os meus filhos querem brincar comigo, eu estou sempre cansado. E aí eu fico pensando, mas eu estou cansado, por quê? Porque eu não descanso. E talvez, quando eles estiverem adolescentes, eles vão estar repetindo a mesma coisa, a mesma mágoa que eu tenho do meu pai, e eles vão estar repetindo as mesmas mágoas a meu respeito, e um belo dia vão estar repetindo as mesmas coisas, trabalhando exageradamente por um senso de produtividade. Então, a gente não precisa adorar a terra, a gente adora a Jesus. A gente não precisa ser produtivo o tempo todo. Tem hora que a gente pode se dar ao luxo de não ser produtivo. Lembro de um amigo que ele não assistia nenhum filme se não fosse para aprender algo de cultura, de não sei o quê. E aí eu digo para ele, digo para você, cara, tem dia que a gente precisa se dar ao luxo de besterol, sabe? A gente tem dia que tem que se dar ao luxo a rir de nós mesmos. Tem hora que a gente tem que se dar ao luxo a não ser produtivo. Outra, tem dia que você acorda e parece que tudo flui para a sua produtividade. E tem dia que você não está bem. Porque você não é um robô, você é uma pessoa. Respeite os dias que você não está bem. Para de idolatrar a produtividade. Quarta praga. Moscas peçonhentas. O Deus derrotado é o Kepri. É o Deus do rejuvenescimento. É o Deus do sol nascente, com cabeça de besouro. Depois, para quem vai estar nas células, fica a dica para você estudar.
Porque dá para você pegar cada um dos deuses e você pesquisar, tá bom? Você pode. Então é o Khepri. Khepri. É o deus do rejuvenescimento. Gente, o que você acha que é envelhecer? Você acha que envelhecer é só ruim? Você se sente aprisionado a um senso estético? Interessante. Queria falar, vou falar com os irmãos também, mas eu queria começar com você, minhas irmãs. Você que tem mais de 40. Você acha mesmo que dá para você comparar o seu corpo com uma menina de 18? Você acha? E você acha que você tem que estar fixado nisso? Eu não sou contra nenhum tipo de tratamento estético. Mas e quando o tratamento estético se torna uma idolatria de um corpo perfeito que você não vai alcançar? E quando você parece repuxado para lá, repuxado para cá? Mas agora, não, pensa numa coisa, quem é repuxado, sabe que é repuxado? Porque continua a puxar e a puxar e a puxar, e tá achando que tá melhor. E às vezes tá todo mundo olhando e falando assim, meu Deus, tá esquisito, hein? É melhor você parar de puxar, porque vai rasgar. Não é? Mas esse Deus do rejuvenescimento, do eternamente jovem, que não encontra limite para questões estéticas, irmãos. Olha, tem uma coisa que eu tenho aprendido muito assim, é que Deus nos fez bonito do jeito que nós somos. Tem gente que tem inteligência matemática, tem gente que tem inteligência relacional, tem gente que é bonito gordinho, tem gente que é gordinho, que é bonito magrinho. Quem é magro demais, quer engordar. Quem é gordo demais, quer emagrecer. Tudo bem você estar bem com você mesmo, mas cuidado, porque você talvez esteja idolatrando o Deus Khepri, o Deus do rejuvenescimento, de fazer tudo para fazer as pazes com o espelho. Para fazer as pazes com o espelho, você precisa do seu coração, gente. Porque se o seu coração não estiver bem, nada que você fizer na frente do espelho vai dar certo. Nada. Não tem o que você faça. Então, procura ajuda. Mas se liberte do espelho. Eu digo mais, tá? Eu tenho pensado muito sobre um termo que eu estou elaborando que se chama a maldição do espelho. Sabe qual que é a maldição do espelho? Uma mulher diante do espelho se pergunta: espelho, espelho meu, existe alguém mais bonita do que eu? Não, você é a mais linda. Ótimo. O reino está em paz. Cinderela está em paz. O príncipe está em paz. Está tudo em paz. Espelho, espelho meu, tem alguém mais bonita do que eu? Não. Você é a mais linda. Ótimo. Está tudo em paz. O reino continua em paz. O príncipe está em paz. A Branca de Neve está. É que a Cinderela também estava em paz, entendeu? Eu já falei por todas as outras. Mas um belo dia ela se pergunta: espelho, espelho meu, tem alguém mais bonita? Tem. Putz, grilo, tem. O nome dela é Branca de Neve. Pronto. Aí a maldição do espelho, cara. A maldição do espelho é a maldição da comparação. É você comparar a sua vida com a vida dos outros. É você comparar a sua beleza com a beleza dos outros. É você comparar o seu status social com o status dos outros. Pronto. Aí existe a maldição do espelho. E aí você fica aprisionado no espelho. Você fica aprisionado no espelho, você fica lamentando o tempo todo. Ah, eu queria
sei lá o que você queria. Eu queria ter a inteligência de fulano de tal. Eu queria ter o corpo da fulana de tal. Eu queria ter o cabelo da fulana de tal. E você fica se comparando, e se comparando, e se comparando. E você nunca mais sai da maldição do espelho. Sabe como é que quebra a maldição do espelho? Parar de olhar para o espelho. Parar de olhar para si mesmo. Parar de se lamentar. E você olhar para os outros, não como elemento de comparação, mas você olhar para os outros como alvo da sua compaixão. A doença do nosso tempo se chama narcisismo. Pessoas apaixonadas por si mesmo, ou por se lamentar porque não são aquilo que elas gostariam, ou porque ficam o tempo todo comparando a sua própria imagem com a imagem do outro. Para com isso. Tudo bem você postar uma coisa, mas não seja refém de likes. Tudo bem você querer algo, mas não que esse algo que você queira não seja por causa da sua comparação, porque essas comparações são extremamente burras. Se você já tem uma baixa autoestima, a sua comparação te leva à burrice de ficar comparando o que você tem de ruim com aquilo que a outra pessoa tem de bom. É a pior burrice que você pode fazer. Ficar comparando a sua família com a família dos outros, comparar a sua história com a história dos outros. Rafael era fotógrafo, nada com o Daniel, tá? É Rafael. Vivia de likes, seguidores, contratos. Cada foto no Instagram era pensada 1000 vezes. Se não tivesse engajamento, ele apagava. Mas a vida real dele era um caos. Quarto bagunçado, dívidas, coração ansioso. Ele vivia de aparências. Estava exausto. Um dia foi fotografar uma casa abandonada. Quando abriu a porta, uma nuvem de moscas saiu. Deu um passo para trás e disse: meu Deus, isso parece a minha vida. É isso que acontece. Vou dar uma dica para você sobre o Instagram, tá? 2 dicas. Primeira, se você está sentindo que você está refém do Instagram, desinstale. Nem que seja por alguns dias, faça jejum de Instagram. O Facebook também, mas o Instagram, para mim, das redes sociais é a mais tóxica. Agora, quando você estiver no Instagram e você entrar num perfil, e tudo que a pessoa consegue postar é autorretrato, é selfie de si mesmo, foge dessa pessoa, porque essa pessoa é muito doente. Tá? 2 dicas sobre o Instagram. A primeira é, se você se vê preso, porque você está preso na maldição do espelho, desinstale por um tempo. Agora, se você entrar num perfil e tudo que você enxergar no perfil é o retrato da própria pessoa, foge, porque esse tipo de gente é doente, narcisista, só pensa em si mesmo. E não tem gente mais doente do que pessoas que só pensam em si mesmas. Foge. E se você, por acaso, ao pensar no seu Instagram, viu que você só tem foto sua lá, pode procurar ajuda. Porque você está idolatrando a sua própria imagem e você não percebeu que você já está muito doente. Tá bom? 5ª e última praga. Peste nos animais. O deus derrotado é o Hathor. É a deusa vaca e Apis, o touro sagrado. É o símbolo do poder do Egito. Poder e força. Sou só eu ou tem um cheiro de queimado? Não? Ok. É o meu cérebro então. Tem? Tem cheiro? Vamos terminar? Por isso que eu falei, se fosse falar das 10 pragas, em 5 pragas você já está com sono aí, né? Símbolo de poder do Egito. Símbolo de poder. Algumas pessoas dizem que o poder corrompe. Gente, não é o poder que corrompe. Chegou, achou. Não é o poder que corrompe.
O poder revela, o poder não corrompe. Você pode ser colocado como chefe do seu trabalho, você pode alcançar um cargo de confiança no seu trabalho, e você pode usar o poder outorgado a você para fazer o bem para as outras pessoas. Aí eu fico pensando, será que todo poder corrompe? Não, não corrompe, mas revela. Agora, se o poder outorgado a você só serve para o seu próprio benefício, ou se ele faz fluir de você o que você tem de pior, se o fato de ser chefe de algo, ser dono de algo, te torna alguém assustador, então talvez a idolatria do poder esteja sobre você. Você sabe que na Igreja Batista Nova, a gente quis construir uma comunidade leve, e para nós a comunidade leve era com menor burocracia, uma comunidade leve era acolhendo as pessoas que se achegavam. Então era muito comum que alguém estivesse chegando e sem a gente conhecer muito, essa pessoa daqui a pouco já estava no louvor, e aí sem a gente conhecer muito, daqui a pouco essa pessoa já estava com o microfone ministrando a igreja. E eu confesso que eu fui ingênuo, e eu falei, não, tá tudo bem, porque talvez eu estivesse olhando como eu olho. Aqui, para mim, é um grande espaço terapêutico. Eu fui curado no louvor, quando eu era adolescente. Quando eu me percebi me perdendo, foi o pessoal do louvor que me abraçou e que me acolheu. Mas tem gente que vê esse microfone, tem gente que vê um púlpito de igreja como um lugar de autopromoção. Isso é o típico poder que corrompe. O meu púlpito, se não for para gerar fruto, que Deus me tire, de verdade, em nome de Jesus. E a nossa igreja, se não for para gerar vida, que Deus nos feche, está tudo bem. O que não falta é igreja por aí, não é verdade? Agora, se a sua vida for para a glória de Deus, se esse púlpito servir para curar pessoas, para abençoar pessoas, aí a gente está fazendo o que é certo pelo motivo certo. Aí não importa quantos, entendeu? Se ser um líder de célula serve para abençoar pessoas, se um agrupamento de gente serve para abençoar pessoas, se não servir, de nada mais vale a não ser jogado fora e ser pisado pelos homens. É isso que Jesus fala. Vós sois o sal da terra. Se o sal perder o gosto, não serve para mais nada. Quero orar com você, e eu queria pedir de verdade, a gente não precisa acelerar os processos aqui. Se você se viu em alguma dessas idolatrias que a gente acabou de falar, não quero que você saia daqui se sentindo culpado por nada, mas eu quero que você saia daqui dizendo, eu quero vencer as minhas idolatrias para colocar Jesus no centro, no trono. Lembra do trono da vida que eu falei? Quando Deus é o centro da sua vida, quando Deus é o trono da sua vida, você olha para você mesmo a partir dos olhos que Deus tem para você. Você não fica maluco por causa de dinheiro, porque você acredita que Deus sustenta. Você não fica maluco por produtividade, porque você sabe que existe tempo de trabalhar, existe tempo de descansar. Você não fica maluco por questões estéticas, porque você acredita que Deus te fez assim como você é, e Ele te ama assim como você é. E aí você não precisa idolatrar nada, e nem ninguém. E que Deus te colocou no lugar que você está para que você seja uma bênção. Saia da sua terra, da sua parentela, da casa dos seus pais. Olha,
Eu estou te colocando aqui porque você vai ser uma bênção tocando guitarra, em nome de Jesus. Eu estou montando essa ótica porque essa ótica vai servir para abençoar pessoas, em nome de Jesus. Eu estou te colocando na liderança porque você tem um dom de cuidar e você vai cuidar de pessoas, em nome de Jesus. Você vai ser voz profética no seu trabalho e, em nome de Jesus, lá no seu trabalho você vai ser uma bênção e as pessoas vão ouvir e ver o Evangelho encarnado na sua vida. É assim que Deus nos coloca em cada um dos lugares em que a gente está e nos dá aquilo que Ele nos deu, para a honra e glória dEle. E eu também quero falar em nome de Jesus. E eu estou falando para todos os lados, tá? Se você é um adorador do Lula, o trono do Lula vai cair. Se você é um adorador do Bolsonaro, o trono do Bolsonaro já caiu. Se você é adorador do Trump ou do Putin, de esquerda ou de direita, não confia nos homens. E eu vou dizer mais. Estes caras são todos psicopatas, todos eles. Todos eles. São traiçoeiros. São convenientes, de ambos os lados. Você pode ter a sua ideologia? Claro que você pode, e tenha. Mas se a sua idolatria, por sua ideologia, não coloca o Evangelho no lugar que ele tem que ser, tome muito cuidado. Vou dizer que a gente está vivendo um tempo em que os nossos corações estão sendo revelados por Deus. Não dá para fechar com a idolatria de esquerda e não dá para fechar com a idolatria de direita, tá? Não dá. A conta não fecha de nenhum dos lados. Agora, você que tem rompido laços familiares por causa do seu político de estimação, Deus vai tratar com a sua vida. Só terás diante de ti um único Deus e só a Ele prestarás culto. Amém? É sobre isso que a gente está falando. Cuidado com aquilo que você admira demais. Cuidado com aquilo que você idolatra demais. Cuidado para não estar idolatrando seu filho, tá? Porque o seu filho precisa de amor, mas ele precisa de limite. Cuidado com os ídolos que você está adorando no seu coração. Feche os olhos e ore.